Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todos e todos que estão aqui assistindo a essa aula de introdução à metodologia do laboratório Corpo-Palavra. Eu me chamo Aline Bernardi, eu sou bailarina, performer, educadora e pesquisadora das artes do corpo. Essa pesquisa do Laboratório Corpo-Palavra atualmente integra o programa de pós-graduação em dança da UFRJ. E estamos aqui juntos pelo fomento e o edital Cultura Presente nas Redes do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um procedimento artístico-pedagógico que eu venho criando nos últimos 5 anos. E ele vem sendo nutrido pela coleta de muitas perguntas que se reafirmam enquanto perguntas que me tocam e outras que vão aparecendo durante o processo de partilha com as outras pessoas. Perguntas como: qual a implicação do corpo no ato de escrever? É possível escrever enquanto se move? Quais são os afetos entre razão e sensação, razão e sensibilidade, entre movimento e pensamento? Então, essa proposta ela busca articular a modulação das conectividades entre presença corporal, qualidades de movimento e produção de conhecimento. Me pergunto sempre se é possível estar com o nosso corpo ativado enquanto estamos produzindo conhecimento. As dinâmicas do Laboratório Corpo-Palavra, elas vão oferecer um campo de experimentação entre leitura, entre falas, conversas e entre escritas. Isso tudo buscando fazer como um gesto integrado e concomitante, em simultaneidade. Nós vamos falar gradativamente nessa aula sobre como podemos experimentar isso. O intuito desse laboratório, que é um espaço de experimentação coletiva, onde as dinâmicas são bastante relacionais, no entanto, também busca entremear os processos de criação de escritas cartográficas sensórias com os processos de criação de si. Uma escrita cartográfica é uma escrita que está numa perspectiva de processo de feitura. Ela não tem uma conexão de ideias pré-estabelecidas antes de se experimentar enquanto escrita. Então, cartografar algo é se colocar numa perspectiva de vulnerabilidade ao que vai acontecendo enquanto fazemos algo. No caso do Laboratório Corpo-Palavra, esse algo que fazemos é a experiência de falar em fluxo e de escrever em fluxo e de ler em fluxo, onde ler, escrever e falar vão sendo costuradas nessas linhas e texturas que a leitura pode trazer para a fala, que a fala pode desembocar na escrita. O pensamento, na perspectiva de uma escrita cartográfica, ele é um processo, de afetar e ser afetada. Eu vou trazer aqui uma breve frase da Sueli Ronick, que é uma filósofa e psicanalista, professora da PUC de São Paulo, que me inspira muito na construção desse laboratório. Ela nos diz assim:
O pensamento é uma espécie de cartografia conceitual cuja matéria-prima são as marcas e que funciona como universo de referência dos modos de existência que vamos criando, figuras de um devir. Ou seja, o pensamento ele é vulnerável às nossas marcas. Já já vamos falar mais sobre o que são essas marcas. Voltemos ao que nos fala Sueli Ronick. Um acaso dos encontros onde se produzem as diferenças, necessidade de criar um devir outro que as corporifique. Então, essa perspectiva cartográfica é uma perspectiva de alargamento da escuta das vozes que nos habitam, da escuta das vozes que a gente se relaciona constantemente. E essas vozes são vozes relacionais, pois nós somos seres em relação. A todo instante, ao falar para mim, eu estou falando com você também. Eu estou falando com uma tessitura de seres invisíveis e visíveis que criam ressonância no meu corpo. Essa ressonância causa um aspecto vibrátil em nós. Outro conceito que Sueli Ronick nos oferece com tanta generosidade: corpo vibrátil. Um corpo vibrátil é um corpo que se afeta a todo instante com esse campo de ressonâncias, uma ressonância relacional. Fui buscar um livro para nós, um livrinho tão pequenininho, né? Mas que me ajuda muito a pensar sobre o corpo acontecimento. Sofia Neupar, diretora artística do Centro em Movimento em Lisboa, onde eu tive a alegria de, por 7 meses, frequentar e conviver nesse espaço na formação intensiva acompanhada. E ela traz aqui pra gente uma perspectiva do que é esse corpo acontecimento, que me interessa muito para a gente trabalhar o Laboratório Corpo Palavra nessas conectividades, dessas outras conectividades do agir na leitura, na fala e na escrita. Enquantar. Experimento praticar essa afinação que possibilita o rigor. Uma afinação rara que não se mede por um dispositivo externo à sensação do movimento, mas se ajusta no pulsar do próprio movimento enquanto se faz corpo. A afinação de corpo-acontecimento decorre da escuta do brotar de si no encontro com o retorno do que vai sendo o mundo. O corpo-acontecimento é a experiência do enquanto. Enquantar é experimentar não ver uma coisa em vez de outra, é ver, sentir as coisas que vão sendo, os seres, estares, fazeres que vão aparecendo. Ver e continuar a ver. No visível sentível, enquanto invisível sentível. Esse texto, ele me ajuda muito a ancorar isso que Sueli Ronick nos traz da relação com o corpo vibrátil. Então, aqui no Laboratório Corpo Palavra, eu vou experimentando as dinâmicas que já já vamos adentrar mais e conectando essa perspectiva de corpo-acontecimento e corpo vibrátil da Sueli Ronick e o corpo-acontecimento da Sofia Neupar. Então
Então poderíamos nos perguntar: o que são essas marcas em nós e como elas são ativadas em nosso corpo? Eu gosto de trabalhar com a perspectiva Hounickiana de marcas, onde ela nos traz a relação das marcas como um processo de desassossego e de produção de diferença. Então, eu vou estar fazendo aqui uma breve leitura para depois continuar a comentar. Ela nos diz: ao longo de nossa existência inteira, e em cada uma das dimensões de que ela vai se compondo, vivemos mergulhados em toda espécie de ambiente, não só o humano. Proponho que consideremos o que se passa em cada um desses ambientes, e não apenas no plano visível, o mais óbvio, mas também no invisível, igualmente real, embora menos óbvio. Pois bem, ao visível, há uma relação entre um eu e um ou vários outros, como disse, não só humanos. Unidades separáveis e independentes. Mas no invisível há uma textura ontológica que vai se fazendo dos fluxos que constituem nossa composição atual, conectando-se com outros fluxos, somando-se e esboçando outras composições. Tais composições, a partir de um certo limiar, geram em nós estados inéditos. Então aqui ela traz a perspectiva de marcas como um estado inédito. Continuando o que ela nos fala. Esses estados inéditos inteiramente estranhos em relação àquilo do que é feita a consistência subjetiva da nossa atual figura. Então, esse estado inédito, ele é essa estranheza que nos acontece. Isso que para nós é uma sensação de estranheza, um desassossego, algo que nos inquieta. Rompe-se assim o equilíbrio desta nossa atual figura. Tremem esses contornos. Podemos dizer que a cada vez que isto acontece, nosso corpo, da forma atual, vive uma certa violência, pois nos desestabiliza e nos coloca a experiência de criarmos um novo corpo em nossa existência, em nosso modo de sentir, de pensar, de agir, que venha encarnar este estado inédito que se fez em nós. Então, conectando Sueli Ronick com a Sofia Neupar, esse estado inédito, essa marca que se renova em nós devido a esse constante atravessamento de ressonâncias, de vibrações a qual estamos inseridas, inseridos, inseridas, que vai nos inquietando para nos fazermos corpo, um novo corpo e atualizar a nossa presença na vida a cada instante. Então, ela conclui a perspectiva de marca dizendo: o que estou chamando de marca são exatamente esses estados inéditos que se produzem em nosso corpo a partir das composições que vamos vivendo. Cada um desses estados constitui uma diferença que instaura uma abertura para a criação de um novo corpo, o que significa que as marcas são sempre gênese de um devir. Então está sempre possibilitando esses estados inéditos a germinação de uma atualização da nossa presença no mundo. E a nossa presença, ela é uma composição, uma textura das nossas sensações, dos nossos pensamentos, dos nossos movimentos no mundo. Percebendo que esses pensamentos, esses movimentos e essas sensações estão a todo instante se fazendo de modo relacional. Eu não as faço sozinha, eu as faço em conexão com o mundo. Nesse fazer-se corpo constantemente, me interessa a gente perceber que o nosso corpo
ele é infinitamente dobrável, né? Então é o que eu chamo no laboratório Corpo-Palavra, da gente trabalhar o corpo dobra. Esse corpo que se dobra infinitamente na relação com o espaço e com o tempo, ele está a todo instante produzindo deslocamento. E nesses deslocamentos, nós vamos tendo a experiência de habitar um corpo que ele cria uma condição de ser espaço, de acontecimento para os afetos de um saber sensível, dessa acuidade que vamos despertando, né, da nossa capacidade de sentir os micromovimentos. Para a gente caminhar, nós precisamos dessas infinitas dobras, gestos simples como levantar, pegar um copo, pegar uma caneta, pegar um livro. O corpo está se reorientando, reorganizando nessas microdobras. Também podemos levar nossa atenção para uma sensação de que antes de perceber uma mão ou um cotovelo ou um ombro atuando nessas microdobras, as células estão compondo os tecidos em micromovimentos para encontrar espaços onde o fluxo possa acontecer, o fluxo dos líquidos que nos compõem, o fluxo do sangue, do ar, né, dos elementos líquidos e gasosos que vão formar isso que nós chamamos corpo. Essa capacidade que o corpo tem de dobrar-se, ela é muito inspirada numa superfície topológica que chamamos de fita de Moebius. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco uma obra de uma artista nossa, brasileira, muito querida, que é a Lígia Clark, a obra chamada Caminhando, onde ela se experimenta nessa capacidade de infinitas dobras e deslocamentos que a fita de Moebius traz. Para falar de fita de Moebius, eu fui buscar um papel para a gente visualizar um pouco mais essa estrutura. Vou dobrar aqui um pouquinho mais, que vai me ajudar. Então, pegamos uma tira de papel e, se nós juntamos essa ponta com essa ponta, nós temos um círculo, certo? Onde nós temos o espaço dentro e o espaço fora. Agora, se antes de juntarmos a gente faz uma torção e junta depois da torção, olha como fica a nossa imagem. E aí, ó, o meu dedo vai estar aqui num ponto de fora dessa fita e vai, sem tirar o ponto de contato, percorrer o espaço da superfície topológica chamada fita de Moebius, onde, ó, de fora eu me torno dentro e, ó, dentro eu me torno fora. Viram? Ou seja, a fita de Moebius, ela nos permite visualizar que nós não somos uma relação de dentro ou fora da pele. A nossa pele, ela é uma superfície topológica em constantes trânsitos de fluxos, suor, né? É o mais óbvio deles, mas nós aqui trocamos muitas sensações e esses fluxos, eles interagem. Então, esse corpo dobra
ele está atuando numa angulação visível, como uma articulação do ombro que levanta e abaixa, né, ou que circunda, mas ele também está atuando nesses trânsitos de líquidos e gases, no campo mais invisível, menos óbvio, como nos trouxe Eli Ronick. E a fita de Moebius foi experimentada de várias formas por essa artista Lygia Clark. E aí Sueli Ronick, no livro dela Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, que eu recomendo muito a leitura, nos fala um pouquinho sobre essa experiência de Lygia Clark com a superfície topológica da fita de Moebius. E eu vou ler um pequeno trecho para vocês. A obra Caminhando data de 1963. A sua criação é uma resposta singular a um dos desafios que impulsionaram o movimento das práticas artísticas nos anos 60 até os anos 70. Ativar a potência clínico-política da arte. Sua potência micropolítica, então debilitada por uma certa neutralização no sistema da arte. O impulso que deu origem a esse movimento resultou de um longo processo desencadeado pelas vanguardas do início do século XX, cujas invenções foram se capilarizando pela trama social, interrompendo-se apenas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A origem dessa proposição de Lygia Clark foi um estudo da artista para uma obra que posteriormente, e não por acaso, ela intitulou O Antes é o Depois. Inaugurava-se com esse estudo um novo rumo de sua conhecida série Bichos, voltado para a exploração da fita de Moebius, uma superfície topológica na qual o extremo de um lado continua no avesso do outro, o que os torna indiscerníveis e a superfície uniface. Em seu estudo para essa obra, a artista investigava sucessivos cortes longitudinais na superfície de uma fita de Moebius feita de papel, conforme a gente visualizou aqui bem brevemente. A relação da fita como se forma. E aí ela foi com uma tesoura fazendo cortes longitudinais em vários pontos dessa fita. À medida que a investigação avança, Lygia Clark vai se dando conta de uma experiência ímpar que ocorre no instante mesmo do ato de cortar. Aos poucos, a artista decifra o que essa experiência lhe revela. A obra, propriamente dita, se plasma nessa ação e na experiência que promove, e não no objeto que dela resultaria. Então aqui, a obra Caminhando da Lygia Clark é uma das referências que vai começar a convocar isso que hoje nas artes a gente vem experimentando já um pouquinho de forma mais alargada, que é a relação de vida-arte, vida-arte, e a relação processual, onde o resultado ou o objeto não é o mais importante, e sim o processo de se fazer, o quanto eu estou implicado em investigar algo. E é este processo que vai criando esse corpo-acontecimento. Vamos à prática? Vou convidar todos nós a experimentarmos uma das dinâmicas do Laboratório Corpo-Palavra. Eu vou começar a falar sobre a dinâmica e você vai escutando e pausando na medida da sua necessidade. Então você vai caminhar pelo espaço da sua casa e é interessante que você possa se relacionar com os diferentes espaços, pois
cada ambiente vai trazer um campo de sensação. E isso vai reverberar no processo de escrita. Então você vai separar um caderno, de preferência não muito pesado, ou folhas soltas. E aí, se você estiver trabalhando com folhas soltas, você pode pegar também assim um livro não muito pesado e usar de apoio, certo? Caneta ou lápis, você pode escolher o que você prefere escrever, pode experimentar também com os dois. E aí você vai começar essa caminhada, ativando um fluxo contínuo de caminhada. Então, mesmo que você tiver com pouco espaço, você vai buscar não pausar. Você vai buscar uma relação de ativação de fluxo contínuo. E ao ativar essa caminhada, você vai deixar o seu olhar percorrer o espaço com você. Então percebe para onde seu olhar quer olhar e deixa ele ir e recebe a informação, né? Vai ativando as informações de cores, texturas, tamanho, distância. Tudo isso a gente vai recebendo e oferecendo com os nossos sentidos, não só a visão, também vai aguçando, né, a percepção do que você está escutando de som. Não, então pode, né, ter ruídos também da rua, né, ou se está um campo de mais silêncio, em algum espaço devido ao horário que você está movendo essa dinâmica. Também se atente para os cheiros que possam surgir, a produção de saliva também, né, que vai começando, ou a sensação da boca seca. Tudo isso são informações que a gente vai movendo com a nossa atenção, deixando a nossa atenção também ficar móvel, percebendo isso que vai acontecendo com o nosso corpo ao caminhar. Como aqui a gente pratica a experiência do enquantar, como eu já trouxe para vocês, a gente, enquanto caminha, a gente escreve. E a gente vai escrever conectado com alguma pergunta que está nos movendo naquele momento. Então, você pode fechar os olhos brevemente antes de começar a caminhar. Você percebe se tem alguma pergunta. Pode ser uma pergunta simples do cotidiano, como o que eu quero comer hoje. Pode ser isso. Você pode começar com uma pergunta do seu cotidiano, até você ir acessando a escuta de outras perguntas que possam estar habitando ou vão começar a surgir, né, na sua experiência. Então você vai escrevendo sobre essa pergunta e sobre o surgimento de outras perguntas e também vai escrevendo sobre o que você escutou até agora dessa perspectiva de marcas como um estado inédito, a ativação dessas marcas e o que isso mobilizou em você. Então a dinâmica é essa, é uma abertura da sua relação com o espaço que você está movendo, uma ativação do fluxo contínuo, enquanto você move e escreve simultaneamente. Então, como foi a experiência da dinâmica? Coletaram muitas perguntas? E as sensações? Tocaram em alguma estranheza? Então, que bom, porque as estranhezas, como nós dissemos, são justamente esse despertar das inquietações, do desassossego, para atualizarmos nossa presença
enquanto fazemos corpo a cada instante. Estamos iniciando essa possibilidade, né, de enquantar escrita e movimento. E se alguma palavra não ficar reconhecível nessa primeira experiência que você fez, não precisa se preocupar. Não estamos de primeira querendo trazer uma experiência do fazer muito texto. Queremos liberar o fluxo e promover outras conectividades do campo sensível, do campo das sensações, com o campo da elaboração de sentido, ideias, onde pensamento e movimento possam se tocar e caminhar nessa fricção dançante. O Laboratório Corpo-Palavra vem se organizando com 4 princípios. Agora eu vou falar de 2 deles. Então, as experiências, as dinâmicas oferecidas, elas costumam conectar esses princípios. Os princípios, eles não funcionam separadamente, porque aqui nós já estamos percebendo que estamos a todo tempo trabalhando a relação de dobras, inclusive as dobras entre os princípios que vão ancorando as dinâmicas. O primeiro princípio é o princípio do trabalhar a mente como um sentido. Vocês já se perguntaram isso? A mente pode ser um sentido, tal qual visão, audição, olfato, pele, tato? É possível? De que maneira? Pois venho realmente investigando e em conexão com alguns autores e autoras que trabalham a relação com a atenção. Como a nossa atenção se mobiliza, né? E o campo das atenções é que vai permitir a gente trabalhar a mente como um sentido. Como que nossa atenção dança em nós. E aqui a atenção não é só um caminho de colocar uma ênfase em algo. Aqui a atenção é um campo de mobilização do que nos convoca a percepção. Então, isso acontece mesmo a gente não conseguindo ter consciência disso. Consciência no aspecto de testemunhar esse acontecimento, né? Então, a atenção, ela está o tempo todo promovendo uma dança em nós, pois todos os sistemas do nosso corpo estão agindo de forma integrada e se comunicando. Cada sistema tem uma atenção específica. E por mais que eu possa fazer um exercício agora de observar o ar entrando e o ar saindo, e com isso a minha atenção está sendo exercitada de uma forma mais direcionada, né, localizada, a minha respiração ela também acontece sem eu estar consciente, porque ela também é um movimento involuntário, pois precisamos respirar para viver. Então a atenção ela está muito vinculada à nossa sobrevivência, ao nosso estar aqui e agora. E também aquela sensação que nós temos às vezes de estar pensando em algo e sentindo outro algo.
e ainda de repente ser atravessado pela fala de alguém, e isso nos levar a um outro universo diferente do que a gente estava pensando ou sentindo naquele instante. Tudo isso é um jogo da nossa capacidade de dançar com os graus de atenção. E aí a gente pode brincar com esses graus de atenção e isso vai estar desenvolvendo a nossa mente como um sentido. Outro princípio que nós vamos trabalhar aqui no laboratório é a ativação de um fluxo contínuo de escrita e movimento que possam atuar concomitantemente. Então, se a gente for observar também, né, que enquanto o sistema circulatório está fazendo circular o nosso sangue e levando nutrientes, né, para onde precisamos, o nosso sistema respiratório está levando os gases, né, para os lugares que precisamos também. Então, como as coisas elas acontecem concomitantemente e o fluxo é contínuo, a circulação de gases e líquidos se dá continuamente, gerando pulsos e ritmos. Já já vamos avançar sobre essa relação rítmica e de pulsação. Mas agora eu quero que nós possamos perceber essa relação do fluxo contínuo, do fluxo vital que é contínuo. Essa relação de fluxo contínuo se dando com movimento e escrita é uma conectividade que a gente pouco exercita, né, no nosso cotidiano. Normalmente, quando a gente está escrevendo, a gente tem uma relação de mais estabilidade do corpo. A gente também tem um padrão onde a gente olha para o que a gente está escrevendo, né? E aí a gente tem uma relação de estabilidade nos isquios. Aqui eu estou até numa certa lateralidade com o que eu escrevo, porque o meu banco está um pouco lateral. Mas normalmente eu vou virar um pouquinho aqui, a gente costuma estar de frente, porque a gente escreve com algo apoiado, né, na mesa, e aí a gente tende a achar que o nosso corpo está parado e a escrita está acontecendo. E aí quando a gente para de escrever, que aí a gente volta a fazer algum movimento cotidiano, né? Então essa relação de fluxo contínuo, a primeira percepção que eu convoco a gente a fazer com esse jogo das atenções e do trabalho da mente, né, como um sentido, é que ao escrever eu estou conectada e posso ativar ainda mais essa conexão com a minha respiração, com os fluxos de gases, com os fluxos de líquidos, com os fluxos, né, que acontece aqui dessa trama invisível que já, né, falamos, ao qual estamos inseridos. Essa é a primeira percepção de fluxo contínuo se dando na relação com a escrita. A outra percepção é a percepção de ativar a dinâmica desse fluxo. Podemos brincar com andar mais rápido, escrever mais lento, escrever mais rápido, andar mais lento e brincar com esses ritmos, brincar com esses encontros, escrever lento, escrever rápido, andar rápido e perceber como que esse fluxo contínuo vai deixando o nosso corpo mais ativo e brincante. A gente pode se divertir com a escrita. Então, o Laboratório Corpo-Palavra ele vai trazer uma perspectiva para a dança como um espaço de investigar os modos de pensar, agir e sentir. Porque a dança
a meu ver, é essa conexão com a presença do corpo no mundo. Mesmo que a gente não seja bailarino profissional, que não escolha a dança como uma articulação da presença na cena, a gente está o tempo todo construindo o corpo. A gente está o tempo todo dançando com a vida, com o espaço, com o cosmo, com todos os seres. E aqui eu vou trazer um convite para a gente escutar a voz da liderança indígena Ailton Krenak, que nos convoca a perceber que a vida não é útil, a vida é uma fruição, a vida é uma dança cósmica, a vida é essa relação de estarmos construindo conexões entre nós. E isso é dança. Então, essa perspectiva de dança me interessa. Então, todas as profissões estão estabelecendo modos de dançar, porque estão estabelecendo modos de pensar, de sentir e de agir no mundo. Essa dança, que é essa construção da presença no mundo, que pode, nas artes, conectar com a presença cênica e a construção de qualidades para a presença cênica, ela é uma teia de encontros e afetos que está em constantes mutações e problematizações também. Está em movimento, ela não está dada de forma prévia, ela está acontecendo. Eu aqui estou acontecendo com vocês ao me dedicar nessa comunicação, nessa aula do Laboratório Corpo-Palavra, através do vídeo. É um espaço também de descoberta que vai se fazendo entre nós, nesse momento de crise respiratória que vivemos mundialmente. Então, onde a gente vai encontrando brechas para reaprender a respirar coletivamente e a respirar respeitando a existência de todos os seres e respeitando a existência das diferenças entre a nossa espécie humana. Vamos experimentar mais uma dinâmica do laboratório? Então a gente vai agora se colocar numa posição sentada e vai ter um apoio, de uma mesa, ou de outra superfície, qualquer superfície na sua frente, com um papel, e você vai pegar diferentes canetas e lápis que pode ter cores também, fique à vontade. E vai começar a liberar com uma mão ou com as duas, e pode estar segurando uma outra caneta aqui, e vai estar liberando traços. Enquanto vai liberar esses traços, você vai também experimentar liberar movimentos da cabeça. E vai fechar os olhos. Por um tempo, você vai ficar ativando a conexão do fluxo contínuo com essa liberação do movimento da cabeça com o movimento do ponto de contato, da caneta ou do lápis no papel. Num outro momento, depois de você já ter ativado isso, você vai experimentar levantar e sentar. E olhar para diferentes lugares e levantar
e sentar e olhar para diferentes lugares, movendo a cabeça. E num terceiro momento, você vai tirar esse caderno, esse papel da mesa, da superfície e levar para o espaço, como a gente fez com a caminhada anteriormente. E aí você vai se colocar em trânsito entre levantar, sentar e deitar, enquanto libera traços no papel. E vai também começar a falar, fazer uma fala-fluxo sobre o que você está sentindo no seu corpo no momento em que você está experimentando essa dinâmica. Então você vai liberar traços no papel enquanto fala sobre o campo de sensações que está te habitando no seu presente, enquanto transita entre levantar, sentar e deitar. Pausa o vídeo um tempo e vai experimentar essa dinâmica e já já a gente retorna para eu dar a última parte da dinâmica. Seguindo a proposta dessa dinâmica que a gente está fazendo agora, a gente vai deitar no chão agora, fechar os olhos e receber a gravidade. Então, um espaço de um tempo para ampliar o que eu chamo de escutatória. A escutatória que podemos ter na relação com a gravidade. Deixa o seu caderno ou o seu papel perto de você. Em algum momento que você sentir, você começa a mover o seu corpo ao encontro da sua caneta e do seu papel e vai encontrando uma posição agradável, confortável no chão. Apoia o máximo de pontos de contato do seu corpo no chão, entrega o peso e começa a escrever em fluxo contínuo. Escreva agora de olhos fechados sobre o que você estava escutando de você enquanto você recebia a gravidade no chão. Vamos fazer mais uma pausa para você avançar nesse exercício. Agora, a última parte dessa dinâmica, a gente vai voltar a sentar na nossa cadeira, no nosso banco e a gente vai escrever e falar ao mesmo tempo. Então, enquanto faço uma fala fluxo, eu escrevo sobre o que eu estou falando. É claro que você já vai observar de cara que o tempo da escrita não é o tempo da fala. E você pode brincar com essas diferenças rítmicas, né? Brincando com falar mais rápido, escrever mais lento, falar mais lento, escrever mais rápido, ou tentar falar rápido, escrever rápido, e perceber que tipo de acontecimentos vão surgindo com essa escrita e com as sensações do corpo, né? E aí você vai escrever sobre o que você está vivenciando nessa aula aqui agora, ao escutar essa aula, ao interagir com essas dinâmicas, o que você está descobrindo, o que você está sentindo, né? Que tipo de perguntas você está coletando e que tipo de possíveis reverberações dessas perguntas vão emergindo. Vai surgir um texto que está lá numa construção cartográfica, porque está sendo vivido enquanto processo, né? Não tem uma ideia pré-estabelecida do que vai ser esse texto, mas nessa escrita eu vou pedir para vocês aguçarem a relação com o desejo de escrever algo reconhecível agora, tá? De conectar com a letra, de conectar com
a palavra, mas eu não estou desejando previamente estabelecer qual palavra eu vou escrever, ou qual texto, ou qual frase. Não, eu me coloco no exercício de falar, descobrir o que o meu corpo quer comunicar e o que a minha escrita quer comunicar. E eu posso brincar também com a possibilidade de escrever sem olhar para o papel. Posso brincar com olhar e não olhar, e olhar para o espaço. E assim eu faço essa escrita. Eu vou ler a escrita uma só vez. Vou me conectar em fazer uma única leitura, que posso fazer em voz alta ou em voz baixa, você escolhe. Enquanto estou lendo, estou com a minha caneta sublinhando aquilo que me ressoa e que me afeta de uma forma mais instantânea, no aqui, no agora da minha leitura. E vou estar grifando. Com isso que eu vou grifar, eu vou fazer uma brincadeira de compor essas palavras para estruturar um pequeno texto. Um texto com a perspectiva de ser montado de forma lúdica, brincante, com toda essa afetação que a dinâmica vai te trazer. E aí eu vou lá montando um texto, brincando de mudar a ordem das palavras. Mas eu vou usar somente a matéria-prima que eu grifei, buscando não adicionar nada, nem tirar nada. Então, aquela preposição, né? Um em, um que quero dar um sentido a essa frase. Aí dá aquela coceira de querer adicionar uma preposição ou querer adicionar um artigo, um ou, um a, né? Você vai buscar não adicionar nada. Vai buscar compor com aquilo que você vai grifar. Boa experiência. E depois, se você quiser, você pode me mandar esse texto composição. Eu adoro receber essas partilhas do Laboratório Corpo Palavra. No final dessa aula vai ter os meus contatos, meu site, meu Instagram e meu e-mail. Com essas últimas dinâmicas que nós fizemos, eu trouxe os outros 2 princípios que a gente trabalha no laboratório. E eu vou falar aqui brevemente sobre eles para vocês. O princípio das transitoriedades entre os sentares, levantares e deitares. Então, essa perspectiva de que nós estamos constantemente em trânsitos, produzindo deslocamento, mesmo se esse deslocamento for uma micro distância entre o ponto que eu estava e o ponto que eu vou. E essas transitoriedades estáveis e instáveis das dinâmicas, né, entre o sentar, levantar e deitar, vai trazendo a possibilidade da gente provar, degustar outras conectividades do gesto escrita com essa multiplicidade de movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer. Então, são essas outras conectividades que me interessam abrir enquanto experiência sensível. O outro princípio, o 4º princípio, é a cabeça como um centro. Normalmente, a gente na dança trabalha a cabeça como uma extremidade, assim como os membros superiores e inferiores, né, que estão conectados a esse tronco, que o tronco é formado por 2 centros, 2 caixas, que é a caixa torácica, né, e o centro de levitação, e essa caixa pélvica e o nosso centro de gravidade. Então, normalmente a gente vai trabalhando a cabeça, pela cabeça ter mais mobilidade, e os membros superiores e inferiores como membros que se conectam a esses centros.
e eu venho também desejando abrir a experiência da cabeça enquanto um centro onde nós temos a maior parte, né, dos nossos sentidos, uma concentração, né, dos nossos sentidos. Claro que o nosso maior sentido, que é a pele, está espalhado por todo o corpo, né? Mas a gente tem aqui os buracos das nossas trocas com o mundo, considerando que a pele também é toda esburacada, os poros da pele, né? Então nós somos um conjunto de buracos que está o tempo todo fazendo o trânsito desses fluxos gasosos e líquidos. Mas a cabeça, tendo essa concentração de buracos sensórios, digamos assim, ela recebe, né, uma força de atravessamento muito grande e redistribui, e a gente vai conjugando. Então me interessa trabalhar também a cabeça como um centro integrado ao centro de levitação e gravidade. Eu venho nomeando de um centro de desorientação e ou orientação, brincando, né, com essa perspectiva da estabilidade e desestabilização, que a todo instante a gente vai dançando aqui no Laboratório Corpo-Palavra. Bem, estamos chegando no final da nossa aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui e eu vou trazer para a gente começar aí para essas finalizações uma outra pensadora que me acompanha muito e que eu tive a alegria também dela me orientar na pós-graduação em preparação corporal para as artes cênicas da Faculdade Angel Viana, onde eu também estive desenvolvendo o Laboratório Corpo-Palavra. Hélia Borges é também uma psicanalista que atua na relação entre clínica e arte e filosofia. E aí eu vou trazer um trechinho do livro dela, lançado ano passado, que eu também recomendo muito, que se chama Sopros da Pele, Murmúrio do Mundo. Separei um trechinho aqui pra gente. O que ocorre no momento em que se dá a experiência da fala poética? Encontro de forças. Encontro das forças no plano da imanência, no interior e exterior dos corpos, num deslocamento constante entre o fora e o dentro, produzindo e compondo os corpos a partir da macro e da micropercepção. O visível e o invisível operando nesta construção. As macropercepções, o percebido consciente, o visível dos gestos observados. As micropercepções partindo do campo da invisibilidade, do que está todo o tempo se manifestando, mas não podemos acessar conscientemente. O corpo percebe, embora o pensamento consciente não possa deles ter ideia. Acho que esse trecho da Hélia, né, faz um arredondamento entre as dinâmicas que eu busquei oferecer para vocês do Laboratório Corpo-Palavra, nessa aula de introdução, e alguns conceitos que eu vim trazendo hoje também. Espero que vocês tenham despertado uma curiosidade para esse laboratório, que o laboratório tenha nutrido vocês de boas perguntas e de sensações que geram uma inquietude para mover o que o corpo de vocês está pedindo para mover. Uma inquietude conectada a isso que nos convoca a ser, estar, fazer no mundo. Então, o Laboratório Corpo-Palavra,
ele vem se organizando também em um processo formativo. Se você desejar fazer alguma experiência a mais com o Laboratório Corpo-Palavra, você pode me escrever e assim marcar uma sessão individual, ou também em duo ou trio, ou um coletivo que você tenha de arte, ou um coletivo de pesquisadores na sua área de conhecimento. E também estou oferecendo os módulos da formação. O módulo 1, onde eu vou tratar dos eixos estéticos, éticos e políticos que atravessam a construção do laboratório. E o módulo 2, que vai trazer a perspectiva das poéticas da queda. Pois o Laboratório Corpo-Palavra deseja afirmar uma escrita integrada ao fluxo vital do corpo e promovendo uma experiência de queda dos nossos padrões pré-estabelecidos, dessas conectividades entre corpo e escrita, entre pensamento e movimento, entre nosso elemento ou aspecto racional, nosso elemento e aspecto sensório, sensível, da sensibilidade. O eixo do trabalho do Laboratório Corpo-Palavra é essencialmente presencial, mas estamos oferecendo essa possibilidade de ter, o laboratório acontecendo como uma atividade remota e nas plataformas digitais como um suporte metodológico, enquanto não podemos voltar às nossas atividades presenciais. Desejo que essa aula tenha despertado a curiosidade de vocês. Sejam sempre bem-vindas, bem-vindos ao Laboratório Corpo-Palavra. Um beijo, um abraço e até a próxima!